Olá, bem-vindos aos Finais de Tarde em Sintonia. Até às 6 da tarde vamos ter a oportunidade de conversar com o Orfeão da Feira, uma instituição centenária e com várias valências no domínio da arte, da cultura, do teatro, do folclore e até do desporto. Connosco em estúdio temos 3 convidados. O objetivo é falarmos aqui sobre a atividade recente do Orfeão da Feira, projetar também o futuro e aqui também com algum destaque para o coro do Orfeão da Feira. Connosco, Fábio Pinto, o presidente do Orfeão da Feira. Fábio, bem-vindo. Olá, boa tarde, Filipe, e todo o auditório. É um prazer estar aqui, não é? É, mais uma vez, e agradecer desde já o convite que nos fizeram para podermos partilhar mais um bocadinho daquilo que o Orfeão tem vindo a fazer, mas também aproveitarmos que estamos na semana em que se assinala 50 anos que o coro do Orfeão ressurgiu após a paragem, após o 25 de Abril, não é? E, portanto, aproveitar para também darmos um bocadinho de destaque a esta que é a valência mais antiga que o Orfeão da Feira tem. Exatamente. Também connosco o Rogério Portela, podemos dizer que é um dos que ajudou a reativar o Orfeão da Feira há 50 anos atrás. Senhor Rogério, bem-vindo aos estúdios. Um prazer estar presente e obrigado pelo convite. Também connosco, Ana Paula Oliveira, comanda o coro do Orfeão da Feira há 26 anos. Ana Paula, bem-vinda. Obrigada então pelo convite. Eu sou estreante, mas é com todo prazer que aqui estou a falar sobre o Orfeão. Exato, e nesta semana em que se está a celebrar realmente os 50 anos da reativação do coro, eu vou começar pelas senhoras e vou começar pela Ana Paula, até porque é uma vida, 26 anos, a comandar o coro. Como é que foi abraçar esta missão e... fala-me um bocadinho assim também deste percurso. Foi muito bom quando me fizeram o convite que foi feito pelo Sr. Rogério, o Sr. Diogo e o Fernando Leão. Eu tenho as datas presentes, foi no dia 27 de fevereiro de 1999 que me fizeram um convite, num sábado, e dei a resposta no domingo seguinte e iniciei funções no dia 2 de março, terça-feira, porque havia o compromisso de, já há muitos anos, de o Orfeão se apresentar na Quinta-feira Santa. E, portanto, eu tive um mês para pegar nas partituras que eram conhecidas e a ensaiar e apresentar na Quinta-feira Santa. Portanto, estreiei-me com meia estrina na Quinta-feira Santa. Ora, quando eu iniciei, e quando me convidaram, eu senti que aquilo me tinha caído do céu. Eu disse mesmo ao meu marido na altura, olha, isto caiu-me do céu, eu gosto tanto de fazer isto. Tinha os filhos pequenos, tinha sempre muitas dificuldades em conciliar horários com a família, aqui, com a minha profissão, que sou professora, mas senti, isto caiu-me do céu. Claro, comecei com muita dificuldade, o coro estava assim esfrangalhado, digamos assim, e as pessoas começaram a voltar ao coro, houve dificuldades, eu era nova, tinha 34 anos, olhava um bocadinho de soslaio, ganhei esta novata, e eu pensei inicialmente, assim, eu vou aguentar aqui uns anitos, talvez uns 10 anitos, e parto para outra. Passaram-se os 10 anos e nem dei por ela. Pois. Depois, quando cheguei aí aos 17 anos, eu quis desistir. E pronto, as pessoas não deixaram que isso acontecesse, eu argumentei que estava doente, e era verdade, estava muito cansada, doente, pronto, uma fase mais baixa na minha vida, mas felizmente ampararam-me e eu continuei e cá estou. Já celebrei no ano passado os 25 anos. Agora, como é que foi trabalhar com o Orfeão? Foi sempre um prazer, uma alegria muito grande. Porque as pessoas gostam realmente, são amadores no sentido... Amam também o que fazem. Amam a música. Nós muitas vezes, eu às vezes digo isso, muitas vezes temos músicos que não amam a música. Estes amam a música e só não são músicos porque não tiveram oportunidades na vida para estudarem, por vários motivos, financeiros e outros, mas amam a música. Uhum. E, portanto, eu tenho ali gente que está ali porque gosta do que faz e, sobretudo, gostam de estar uns com os outros a fazer música. Isso portanto, torna tudo mais fácil. Mais fácil, sim. Pronto. Houve alturas difíceis, porque nós abraçámos projetos muito difíceis, que exigiam muito e eu senti muitas dificuldades em ensaiar as pessoas, porque tinham dificuldades em memorizar, mas nós tínhamos que fazer os projetos, tínhamos que levar até ao fim, eram ensaios, estou a lembrar-me, por exemplo, da cantata a São Sebastião, que fizemos em 2005, que foi muito difícil, foi um projeto muito difícil, mas nós conseguimos, uhum. e estreámos com
pronto, houve frutos. Nunca mais se repetiu. Foi um projeto muito ambicioso, nunca mais se repetiu, foi com mais coros do Conselho e orquestra, foi no Aeroparque no dia 24 de julho de 2005, pronto. Mas ultrapassámos, portanto, os projetos que temos abraçado, temos conseguido concretizar e ultrapassar e pronto. Agora, se me pergunta, neste momento, não sei se estou a adiantar-me, mas... Se calhar vamos apenas abrir o microfone aos restantes e já vamos falar também sobre o momento atual, o trabalho mais recente, projetar também o futuro. Mas, Rogério Portela, bem-vindo também aqui aos estúdios. Há 50 anos atrás, com outros elementos, tiveram também esta coragem de reativar o Orfeão da Feira. Como é que foi esta empreitada? Isto começou precisamente numa altura em que aconteceu que estava nos Passionistas, onde ia regularmente, porque logo com a chegada dos Passionistas à feira, eu estava já muito entrosado com a antiga casa onde estão agora as freiras, e antes estavam os Passionistas, na Quinta do Meneres, e fiquei muito ligado porque trabalhava na pastelaria e como trabalhava na Casa dos Meneres, depois foi trabalhar para os padres para arranjar tudo que dizia respeito a sanitários e coisas no género. Quando estávamos a colocar, convidados, estávamos a tomar café nos Passionistas, na sala de jantar dos Passionistas, e fomos chamados para ir ajudar a colocar a pedra do altar da Igreja Nova dos Passionistas, e nesse momento existia lá o homem da casa, que era o irmão Gabriel, uma pessoa baixa, mas com 140 quilos, então, bastante mais baixo do que eu, mas com um coração fantástico, um homem com um poder moral fantástico. Fomos para a colocação da pedra, apareceram, entretanto estava o meu irmão a trabalhar nas obras da pastelaria da própria igreja, e nem foi preciso chamado, que éramos muitos e tal. Colocámos a pedra em cima, e depois de colocada a pedra, o Augusto Dias Pais, um primo meu, que é o sócio número 1, era o sócio número 1, virou-se para nós e vai assim, não ajudou a nada, só ele, como sempre no Orfeão, só dava bitites e animava a malta. Agora só falta naquele palco o Orfeão a cantar o canto sacro, e começa a lacrimejar e a chorar como eu vi aquilo, não tinha entusiasmo nenhum pelo canto, tinha mais pelo teatro, porque foi aquilo que eu assisti como criança muito a mim. E o padre Joaquim virou-se para mim e vai assim: Rogério, então se é preciso um orfeão para cantar o canto sacro, faça-se o orfeão. E eu disse ao padre Joaquim: eu não gosto de canto coral, e eu não gosto de quem gosta, mas se os meus préstimos servirem para alguma coisa, como é? Então, e para ter um coral não tem que ter um maestro? Como é? Para o primeiro empurrão, eu também ajudo. Então, faça-se o Orfeão. E foi assim que nasceu o Orfeão, creio que em novembro de 74, fins de novembro, ou fins de outubro, princípios de novembro. Foi ali muito perto. Ainda de 74. Sim. As coisas adiaram-se para janeiro, porque eu, durante o Natal, não podia, disse, não há
num contexto comigo, porque no Natal dava, na confeitaria havia muito que fazer naquela altura, muito Sim. mesmo. E depois, de seguida, tinha as fogaças. Portanto, isto só depois do 20 de janeiro. Pronto, o 20 de janeiro marcou-se para o dia 27, que era de janeiro de 75, que era uma sexta-feira, ou sábado, deve ter sido sexta-feira ou sábado. E foi aí que começou o Orfeão, fez-se uma ata, fez a primeira reunião, marcou-se os dias de ensaio, tudo, e ficou tudo nessa ata, que nos desapareceu porque roubaram-nos numa festa do Orfeão das crianças que aprendiam música e era a Dona Graça que estava na altura. Sim, e perdeu-se. Era o ensino de vários instrumentos, de canto também, e estava englobado naquilo coral infantil, até que durante o meu filho fez tempo, durante algum tempo fez parte disso. Sim. Mas teve a Saudade e a Bernadette e variadíssimas. Acontece que quando acabámos a primeira reunião, eu levei para a reunião vinho de missa, fogaça, manteiga, e foi vinho de missa da Ferreirinha e duas fogaças grandes, das maiores que tinha, e foi festejado com manteiga. Como aquilo acabou tudo, fez-me lembrar a fogaça no nosso convívio. Como aquilo acabou tudo, agora vamos... Pronto, então agora não há nada, vamos para o café. Fomos para o café e foi o fim da macacada. Sim, mas isso foi há 50 anos atrás? Mas foi há 50 anos. Olhando para este percurso do Orfeão, como é que olha para a missão que o Orfeão tem desempenhado em Santa Maria da Feira ao longo destes 50 anos de história? Eu sou suspeito para responder. Mas também é conhecedor de causa, não é? Sem dúvida nenhuma de que é difícil, é um rosário, não vou aqui premonizar tudo o que aconteceu Sim. desde o dia de 75 até hoje. O culminar foi a última atuação na igreja, que eu ainda nem perguntei à mestrina, mas foi o melhor momento da minha vida. Recente agora, então? Quinta-feira Santa. Quinta-feira Santa. Foi o melhor momento porque eu nunca julguei primeiro estar vivo e muito menos participar no Orfeão que atuou 50 anos depois da primeira vez, sem dúvida nenhuma. Exato. Já vamos falar sobre esse e outros momentos, mas gostava de abrir o microfone também ao Fábio. Fábio, uma das riquezas também do Orfeão da Feira é que consegue aqui encerrar pessoas de diferentes gerações, todas unidas com um objetivo comum, que é dar à comunidade, realizar projetos sobretudo na área da cultura, mas também na área do desporto, por exemplo. Como é que olhas também para estas partilhas que já tivemos aqui de pessoas que têm mais anos de casa do que tu, se calhar, não é? Mais ou menos. Sim, tenho os 2 mais anos do que eu, e eu fiz agora em setembro 23 anos, a Ana Paula tem mais 2 anos do que eu e o Sr. Rogério. Mas estás quase a apanhá-los também, não é? Sim. Sim, a Ana Paula tem mais 3, portanto eu entrei para o Orfeão com 13 ou 14 anos, já nem me recordo. Na altura o Fernando Moixo veio-me buscar para substituir o Sr. Mota a tocar acordeão no grupo de danças e cantares regionais. O Sr. Mota na altura começou a surgir um problema no ombro e não aguentava com o acordeão e era preciso quem o substituísse. E eu lá fui começando, mas eu rapidamente me apaixonei enormemente por essa associação e acho que o que me fez ganhar tanto carinho e tanto entusiasmo para a associação foi isto. Porque, para já, eu sempre tive um gosto muito especial, desde pequeno, por lidar com pessoas de mais idade. Eu fui criado com a minha avó de São João de Ver e aquela rua toda eram pessoas da idade dela e eu ficava hoje com uma, amanhã com outra, porque ela tinha que ir buscar o meu primo à escola primária
E eu, desde muito pequenino, que me habituei a falar e a ter conversas com pessoas de mais idade. E o Orfeão proporcionou-me, quer companhia de variadíssimas pessoas da minha idade, mas também esta oportunidade intergeracional e de adquirir imensa experiência e imenso conhecimento, principalmente com quem lá estava há muitos anos. E, portanto, se calhar foi aquilo que me fez agarrar o Orfeão com tanto entusiasmo, terá sido isso. Eu já passei praticamente pelos setores todos do Orfeão. Eu já fui aluno da Oficina de Artes, já estive nas Mini-Olimpíadas, estou no coro, estou no folclore, já estive no teatro, já fiz animação na Viagem Medieval. Confesso que ter acolá o punhado de gente que temos nos variados setores com tanto empenho é uma coisa muito rara de se ver hoje em dia. Eu, por força das minhas obrigações enquanto dirigente nacional da Federação de Folclore Português, contacto com muita gente pelo país todo e inclusive também nas ilhas, e noto que há uma dificuldade imensa de motivar as pessoas. E eu no Orfeão, felizmente, e nos vários setores, não noto que nós tenhamos este problema assim tão expresso quanto isso. Tão exacerbada. Não temos. O coro, se calhar a Ana Paula ajude-me, nós somos neste momento 48 ou 49. É um bom número? É um bom número para a realidade atual e ainda se torna um número melhor porque não é a esmagadora maioria não é apenas mulheres, porque aquilo que estamos a assistir nos coros é que as mulheres são uma representação muito grande e os baixos e os tenores, os maestros e as maestrinas andam aí aflitinhos porque não têm. E nós temos acolá um bom número, quer de um, quer de outro. No grupo de danças e cantares regionais, enquanto que a gente olha aqui à volta e vemos os grupos aflitos, principalmente com tocadores, nós temos acolá, e eu neste momento já estou a fazer ensaios que nem pego na viola braguesa porque não vou a fazer faltinha nenhuma. E portanto, e isto também se reflete, nós abrimos a chamada para as participações na Viagem Medieval, aquilo esgota numa semana. Portanto, a Casa tem conseguido manter nas pessoas e na comunidade feirense esta chama viva pelo associativismo e pelo Orfeão, portanto, mas isto não é de agora, porque quando eu entrei há 22 anos atrás, isto já era assim. E, portanto, é uma coisa que se tem conseguido passar dentro da casa, de geração em geração, de direção em direção. Exato. 50 anos de reativação do Orfeão da Feira também. Há 50 anos atrás houve um grupo de pessoas que decidiu reativar uma escolha acertada, não é? Porque esta instituição faz falta. Muito acertada. Eu tenho tido muitas conversas ultimamente, quer com o Sr. Rogério, também o Sr. Diogo, o Sr. Horácio Sá, e há muitas histórias, eu não queria dizer porque a gente depois fala e compromete-se, mas eu acho que nós não vamos fazer um livro do cinquentenário, porque nós já fizemos o livro do centenário da instituição, mas acho que nós temos que registar estes pequenos apontamentos, alguns deles até com alguma graça, sobre o que se passou há 50 anos atrás, com a ocupação do solar dos Condes de Fijó, com esta história do Augusto Paes a chorar na igreja dos passionistas, com esta história de acabou a fogaça e vamos para o Café Castelo e ficar lá uma noite inteira a comemorar. Portanto, estes apontamentos nós temos que tratar deles e temos que os pôr aí devidamente salvaguardados em algum lado. Sim. Porque são momentos muito, muito, muito bonitos da história da instituição. Talvez até aproveitar para um espetáculo de teatro, não sei. Uma viagem pela história do Orfeão da Feira. Eu, por acaso, já desafiei o Amadeu a pensar numa coisa o Amadeu Campos. Sim, já desafiei o Amadeu a pensar em fazermos alguma coisa à volta das histórias que encerram os 50 anos do Orfeão. Pode ser que em breve tenhamos isso num teatro perto de nós, não é? Muito bem, mas vamos olhar para o presente. Ana Paula Oliveira, olhar também para como está atualmente o coro. O Fábio já fez aqui um bom diagnóstico em relação ao contexto que vivemos no país, não é? Sim. Mas eu volto um bocadinho atrás, aqui há uns anos atrás. Portanto, o número de membros do coro tem variado. E notávamos que quando havia projetos, e lembro-me que em 2004 nós fomos, no mesmo ano, em maio, à Itália, em setembro estivemos 18 dias no Brasil, e passado um mês pegámos nas malas outra vez
e fomos para as Astúrias. Portanto, em 2004 nós tivemos quase um mês fora do país e nessa altura, quando havia esses projetos, grandes projetos, o que é que se notava no Orfeão? Uma grande afluência e aumentava o número de participantes, de coralistas. Depois passámos por um período em que os coralistas, não havendo projetos, começam a desinteressar-se um bocadinho e qualquer argumento serve para falhar ao Orfeão, para não vir aos ensaios. E uma coisa que notei foi que há um antes da pandemia e um depois da pandemia. E quais são as diferenças? Eu acho que depois da pandemia houve um incremento maior, as pessoas interessaram-se maior. Eu notei isso no Orfeão. Não sei se isto quase é como geral. Um tónico extra, não é? Exatamente. As pessoas, a partir dali, parece que entraram de novo, contribuíram muito então, para a renovação, para renovar, o empolgamento, porque, por exemplo, o último ensaio tínhamos 39 pessoas no ensaio, 40 com a mestre. Pronto, o que é que se passou? Portanto, depois daqueles projetos, grandes projetos, que trazia muita gente ao Orfeão, mas depois que acabavam por deixar o Orfeão porque não havia esses interesses. Antes, isto aconteceu antes da pandemia, depois da pandemia, o que eu notei foi que as pessoas, houve um rejuvenescimento do Orfeão, um maior interesse pelo coro e voltou a aumentar. E agora com gente nova, porque normalmente quem procura este tipo de coro de formação são pessoas que já estão aí nos 50 e poucos anos, 60, 70. Se eu for fazer um levantamento e ver qual é a faixa etária mais numerosa, é dos 70 anos, 70, 80. Tenho muita gente depois dos 80. Sim. E muita gente depois de 70. E era 60, muito 70%. Exatamente. E agora já tenho gente mais nova. Pronto. Por isso é muito bom. Dá garantias também do projeto continuar. Da continuidade. Para além de que já é possível fazer outro tipo de coisas mais ambiciosas musicalmente, porque eu já tenho vozes mais novas que têm a capacidade de aprender e memorizar mais facilmente também. E não só memorizar, a voz ainda está mais fresca. Não é? Nós vamos perdendo capacidades vocais e pronto. E portanto, neste momento eu sinto que para mim é mais fácil, tem sido mais fácil ensaiar o Orfeão, não me desgasto tanto, porque as pessoas aprendem com mais facilidade. E prontamente, é uma coisa engraçada, que eu não tenho que estar ali a forçar e vamos lá, como muitas vezes eu tinha que fazer, e vamos lá, e vamos, agora não, prontamente respondem, e eu tenho conseguido resultados que eu própria às vezes fico assim, demorou tanto tempo, só ao fim de 24, 25, 26 anos, porque eu tenho notado isto nestes últimos anos, e eu digo assim, valeu a pena, porque é um esforço muito grande, não é? Nós não podemos desistir. Sim. Porque houve momentos que apeteceu desistir, não é? Estava cansada, não conseguia os resultados que queria. E sempre a forçar, apetecia-me sair, apetecia-me abandonar, mas não vou abandonar. Sempre a acreditar de que vou lá chegar. Sim. E pronto, acho que neste momento eu consegui um patamar que me satisfaz. Não quer dizer que agora, pronto, acabou, já consegui, não. Nada disso, há sempre uma fasquia a colocar. Exato, não é? porque o manter é muito difícil. Nós subimos e está a jeito, não é? E conseguimos subir, mas depois temos que manter, há essa responsabilidade de manter e essa vontade de manter, agora não vou deixar cair, portanto. É o que eu sinto neste momento, é que o Orfeão está num bom momento, e aquilo que o Sr. Rogério disse. Gostava de falar sobre isso, esse concerto. Este concerto não foi o único. Eu acredito que o Sr. Rogério tenha sentido mais, precisamente porque nunca pensei chegar a esta idade, nunca pensei estar a cantar nos 50 anos do Orfeão. E isso para mim também é muito importante. Eu olho para esta gente, tal como o Fábio, eu também desde pequenita comecei a tocar acordeão com 6 anos. E meu pai tocava bandolim e que até fazia muito gosto em me levar a tocar. Era eu e a minha irmã, mas eu fui sempre muito mais
ativa na música, e fui sempre habituada, e eu sou de Milheiros de Poiás, e quando abriu o centro de dia em Milheiros de Poiás, abriu no salão paroquial, e então pediam-me para nas férias eu ir animar os velhotes. Sim. E eu ia para lá tocar as modinhas deles, eles cantavam, eu tirava do ouvido e não sei o que, tive sempre este convívio com as pessoas de idade e sempre achei que aprendia muito com elas. Gosto muito de trabalhar com a juventude, sou professora e gosto imenso de trabalhar com os miúdos e quê, mas acho que os mais velhos que nos dão muito. Pronto. E daí, às vezes. E eu gostar de trabalhar também com os mais velhos, e quantas vezes lhes dizia assim, quem me dera chegar à vossa idade, ter a força de que vocês têm e continuar a cantar. Porque eu sou muito mais nova, não é? Estou nos 60, fazer os 60, e penso sempre nisso. E, portanto, tenho um grande respeito por essas pessoas que me dão alento e que me inspiram para continuar e não desistir, porque eu, à beira deles, ainda tenho muito que andar. Sim, sim. Já vamos falar sobre projetos futuros, também olhar um bocadinho para os momentos marcantes, até porque estamos aqui também com esta entrevista a assinalar os 50 anos do Coro do Orfeão da Feira. Mas, Sr. Rogério, o Fábio ainda há bocadinho elencou as secções todas por onde passou. Eu gostava também de saber por onde é que andou dentro do Orfeão da Feira, que tem tantas secções. Sim, de princípio, dado quando do início do Orfeão eu fui muito censurado, e nomeadamente por pessoas de família, que o Orfeão, como sempre acontecia, não demorava um ano que não acabasse, que terminasse, ou que parasse mais uma vez, como já tinha acontecido diversas vezes. Acontece que isto motivou-me, e como eu era um dos principais responsáveis, tinha um grupo de amigos que aumentou consideravelmente quando foi do Orfeão. Já tinha pertencido à Comissão Administrativa da Junta de Freguesia e tal, mas ganhei com o Orfeão e tive a ajuda preciosa dos passionistas, especialmente de uma pessoa chamada Irmão Gabriel. Não sei quais era o nome dele, conhecia muito bem a família, fiquei em casa de família em Barroselas e conhecia muito bem. Mas esse homem não quis pertencer ao Orfeão, ele dizia que não, nem pensar e tal, mas tenta quem não contes com o Padre Joaquim para muito tempo e tal, porque ele não pode andar a brincar aos orfeões, ele tem muito que fazer e tal, né? E punha-me senhor da situação, e eu comecei a ver que realmente Rogério, é preciso e tal. E eu virei-me para o Padre Porfírio, disse, Padre Porfírio, então entras tu, para o Padre Zé, disse, então agora tens que entrar tudo. Não. Comecei a falar com a Adelina, a prima da minha mulher, Adelina Castro, e disse, Adelina, tem que ser isto assim e tal, podias começar com o Orfeão. E ela disse, Rogério, não, isso não. Eu posso fazer uns ensaios até vir outra, mas isso não. Fez 2 ou 3 ensaios, mas não quis ficar. O Orfeão da Feira metia medo a uma professora da academia. E isso deu-me uma força muito grande. Sim. Era uma responsabilidade grande. Era responsabilidade. Os nomes que estavam associados a 1911, à fundação do Orfeão em 1911, eram nomes muito pesados e eu compreendo perfeitamente isto. Sem dúvida nenhuma de que a mim me motivou. E eu não escondo que tive um papel preponderante, porque o Padre Joaquim não se virou para as outras pessoas, e eram vários que estavam juntos. Nem para o próprio Augusto Paes. Conhecia-me bastante bem e disse, Rogério, então, se falta aqui o Orfeão da Feira, vamos fazer o Orfeão da Feira para cantar o canto sacro e não só. Aliás, ele disse mais, olha, quando inaugurámos a igreja, podemos criar o Orfeão. E isso veio a dar-se, que é o que vai acontecer. Era para ser no passado domingo e vai ser no próximo domingo.
que vamos precisamente comemorar essa data. Foi presente o primeiro trabalho, a primeira atuação do Orfeão foi em 20 de abril de 1975. Tinha começado em 27 de janeiro do mesmo ano, portanto, isto foi do fim de janeiro a meados de abril. Nós fomos cantar a missa. Foi o padre, o bispo António Ferreira Gomes, que tinha estado no exílio, que fez uma homilia chatinha e demorada. Ele é muito bom para ler, mas chatinho para ouvir. E era. Mas chegou ao fim e virou-se para o padre Joaquim, que estava junto de mim, e vai assim. Ele não chama o padre ele era o provincial de Portugal na altura, o padre Joaquim, e ele virou-se para ele com um título que eles têm, que eu desconheço ou não me lembro agora, e vai assim: quem é este grupo que fez este espetáculo? E ele disse: senhor Bispo, foi um grupo que começou a ensaiar aqui na primeira semana, na primeira terça-feira de fevereiro. Que foi em 27 de janeiro, e em fevereiro foi marcada para uma terça-feira, creio eu, o primeiro ensaio, que depois foram feitos regularmente, foram feitos 2 ensaios por semana. Só ensaiámos da missa, até porque se enquadrava com o maestro, que era a base dele, claro, foi muito mais fácil. Eram só homens, não é por agora sermos mulheres, porque acho que o Orfeão melhorou consideravelmente depois que entraram as senhoras, sem dúvidas nenhumas. Eu nunca disse isto à minha mulher, por exemplo, que fez parte, e muito menos à minha cunhada, mas reconheço que as senhoras vieram para já, vieram juntar às 3 vozes que fazíamos, tenores, barítonos e baços, viemos acrescentar mais uma voz, e às vezes ainda mais 2, mas não só por isso. Primeiro porque o padre Joaquim era limitado no seu ensino. Mas, por exemplo, o António Barros ensaiou-nos durante um mês e também era professor na academia, mas também não conseguiu, não tinha arcabouço para estar à frente do Orfeão. E isso motivou-me também. Fomos falar a uma professora de Guisande, que era sobrinha de um padre, do padre de Guisande, Duval, sim. E a senhora, uma jovem nova, quem nos disse para ela, a maestrina não pôde vir, da primeira vez que a convidámos, e nós fomos falar com ela. Foi a filha do Abelhão, a Isabel Bastos, que disse, que também convidámos. Ela disse: não, olha, uma que é capaz é assim, assim. Então vamos lá. E peguei nela, e eu e o Fernando Leão, creio, e fomos lá falar com a sobrinha do padre. Ela veio e tal. A primeira vez fez um ensaio muito reduzido e tal. A segunda vez veio fazer o ensaio e não acabou. 1 hora depois de estar a ensaiar, a rapariga, muito nervosa, com as lágrimas nos olhos, abandonou-nos, e ainda hoje, não sei porquê, sentiu o peso da responsabilidade de estar à frente do Orfeão da Feira. Sim. Ora, para eu, que nem gostava do Orfeão, nem gostava da música coral, assistindo a todo este conjunto de coisas que mencionei, e muitas outras que não dá para mencionar, motivaram muito, e eu dediquei-me àquela casa
com alma e coração e deixei lá muito de mim. Hoje é um dos sítios por onde passo e olho e sei que está ali um bocado de mim. E não é só lá, há outros sítios que eu sinto isso também. Sim. Isso é a parte mais bonita do percurso, naturalmente. É muito importante para mim e hoje, de vez em quando, para dar uma ajuda à maestrina, costumo fazer um mini-sermão lá, normalmente para dizer aos novos que chegaram que hoje o Orfeão já é preciso mais do Orfeão do que o Orfeão precisa de mim. E é verdade. Ana Paula, comentar isto. Vamos tentar. É que estamos a 15 minutos do fim da entrevista, apenas para podermos balizar aqui em questão de tempos, mas sim queria comentar também aqui esta questão. Queria referir duas coisas. Primeiro, na realidade, o Orfeão é um coro de homens. Neste momento é um coro misto e isto de Orfeão já não conheço algum Orfeão que seja só de homens. Agora é tudo misto. Sim, mas é engraçado que eu registro isto com muito orgulho, é que o nosso Orfeão tem 19 homens. Noutros coros vêem-se, muitas têm 19 homens e 18 senhoras, ou 19, 20, é assim uma coisa. Pronto, à volta disso. Mas eu assinalo os 19 homens, porque nós vamos a qualquer coro e os homens são meia dúzia, 10, 11, e as senhoras, umas 20. Sim. Pronto. Já tivemos em encontro de coros onde vimos 3 tenores e 3 baixos. Sim. E nós temos ali a secção masculina muito bem representada, que é uma exceção. Sim. Pronto. Em relação ao que o Sr. Rogério estava a dizer sobre a função social do coro, já me chegaram a dizer isso no Orfeão. Olha, maestrina, antes o Orfeão precisava de mim. Agora sou eu que preciso do Orfeão. E quando eu não consigo fazer 2 ensaios, ou falta o quê, eu sinto mesmo que as pessoas, elas dizem mesmo, estávamos sempre à espera para ver e não vai haver ensaio, porque é um motivo para saírem de casa, um motivo para estarem todos juntos, um motivo para fazerem música, para se sentirem bem, porque a música tem essa característica, faz bem às pessoas, faz bem ao corpo, faz bem à mente, à saúde mental, não é? Que agora está na moda falarmos muito na saúde mental. E, portanto, o coro tem essa característica, tem a função social, une as pessoas e as pessoas sentem-se bem umas com as outras a fazerem música. E então temos, outra coisa que gostava de registar, é uma faixa etária já nos 70, 80, a conviver com uma faixa etária mais nova. Sim. E as pessoas a darem-se muito bem, a aceitarem-se. Acho isto extraordinário, que não se vê na maioria de coros, porque tenho sabido que muitos coros ficaram pelo meio, tiveram fama e chegou a um momento que as pessoas se desentenderam e foram uns para cada lado. E o Orfeão, felizmente, tem-se mantido porque esta gente lá está. Sim. As pessoas, e eu gosto muitas vezes de ouvir o Sr. Rogério quando ele faz as intervenções dele, porque eu acho que as pessoas novas precisam de conhecer a história do Orfeão. Eu já faço um bocadinho parte dessa história, já são 26 anos, já passei por muita coisa, e gosto imenso quando começa a falar, porque eu digo assim, vocês precisam de saber o que é que se passou, as dificuldades que se passaram para chegarmos a este momento. Não é só festa agora, passaram-se muitas dificuldades e é assim que nós vamos vencendo e continuando a existir. Já vamos falar sobre o futuro do coro do Orfeão, mas Fábio, aproveitando também a presença aqui, não sei se quer pontuar alguma coisa do que foi dito, mas gostava de olhar assim num panorama geral para o Orfeão da Feira, para as restantes secções, para além do coro, como é que está atualmente, muito dinâmica esta instituição? Eu só queria pontuar aqui uma coisa que a Ana Paula estava a referir. Nos ensaios para a Semana Santa houve uma coisa que eu ia embora no carro com a Vanessa e eu ia partir de corrido. Porque uma das muitas bênçãos que nós temos tido no coro ultimamente foi o nosso Guilherme. E
no ensaio, quase, não foi no ensaio geral, foi no ano geral. E estávamos deliciados todos a ouvi-lo a cantar em conjunto com a Mafalda Campos e não entramos. Ninguém entrou no Dona Reis. E a Ana Paula muito chateada lá na frente. Então, o cor não entra. E nós estávamos tão abstraídos com a beleza do canto deles, os dois, que não era distração, mas estávamos a aproveitar aquele momento que estávamos. O Guilherme, foi uma coisa incrível. É o elemento mais novo do coro. Agora temos o filho do Daniel. Sim. É um dos mais novos. É um dos mais novos. Que tem 17, 18 anos, que em pequenino, eu conhecia pequenino a cantar com 8 anitos e eu achava que ele tinha uma voz espetacular, num coro infantil. Ele é de Macieira de Sarnes. Eu dirigi também o coro litúrgico de Macieira de Sarnes durante 18 anos e foi lá criado um grupo coral infantil por uma outra menina, Mariana, e de vez em quando ouvia o Guilherme cantar. Entretanto, tudo isso acabou. Mesmo o coro de litúrgico eu abandonei porque passei para a Mariana, mas entretanto as coisas também terminaram e este rapazinho ficou sem serviço. E um dia mostraram uma gravação dele a imitar uma voz de ópera e perguntaram, sabe quem é que está a cantar? Eu disse, não faço ideia. É o Guilherme. Eu disse, o quê? O Guilherme. Na hora estávamos a chegar ao Orfeão e na hora disse, eu preciso de falar com o Guilherme. Tem aí o número de telefone? Tem. Falei com a mãe, falei com o Guilherme e disse, tens que ir para o Orfeão. Tu estás sem trabalho, tens que ir para o Orfeão. Quando ele veio para o Orfeão, ele integrou os sopranos, portanto, ainda uma voz branca que podia estar a cantar com as senhoras. Mas no ano seguinte, ele próprio me pediu para mudar para os baixos. Eu tinha proposto ele tentar os tenores, ele disse, deixe-me ir para os baixos. E então a apresentação dele foi na Quinta-feira Santa, esta é a segunda vez, mas já há 2 anos, resolvemos cantar o Pia Jesu, porque eu sabia, o Guilherme mais a Mafalda vai dar ali um ótimo dueto. Pronto, experimentámos e já nesse dia, também foi uma Quinta-feira Santa, as pessoas ficaram boquiabertas a ouvi-lo cantar. E foi como isso aconteceu. E esta Quinta-feira Santa, Sim. eu repeti e aconteceu o mesmo. Eu estou de costas, não vejo. Mas as pessoas no final do concerto disseram, a maestrina havia de ver. Quando o Guilherme começou a cantar, as pessoas todas assim a explicar, sim. a ver de onde é que vinha aquela voz tão angélica. Pronto, e aconteceu num ensaio, os colegas... Porque não é só a dimensão social, eu acho que em termos culturais, em termos de enriquecimento musical, também aproveitámos a colar momentos que eu acho que qualquer pessoa que está em casa sentada a ver a novela e não sai de casa para fazer absolutamente mais nada, não sabe o que perde. É verdade, é verdade. E olhando para as restantes secções do Orfeão, temos mesmo agora que acelerar um bocadinho em termos de... e temos que ser sintéticos também, porque estamos a 8 minutos do fim. Fábio, como é que estão atualmente? Sei que há várias atividades agora a pontuar os próximos dias, uma já amanhã, por exemplo, o grupo de danças e cantares regionais da feira. Sim, o grupo de danças e cantares regionais amanhã vai a Espinho, ao Multimeios, às 21 horas, num espetáculo que irá ser partilhado com o grupo etnográfico Danças e Cantares de Fermedo e Mato e com o Rancho Regional Recordar a Viver de Paramos. Portanto, vai estar integrado nas comemorações do 25 de Abril em Espinho. Depois, no domingo, e aproveito aqui o momento para convidar todos os associados, a comunidade feirense, todas as pessoas que nos seguem, para estar na missa do meio-dia nos Passionistas, para nos acompanharem neste momento em que iremos assinalar os 50 anos do coro. Depois saltamos para maio, na última sexta-feira de maio vamos ter a gala de abertura das mini-Olimpíadas. Sim. Em julho, durante o mês de junho, vamos estar inteiramente focados nas mini-Olimpíadas, portanto, o grande foco do mês de junho será as mini-Olimpíadas. Em julho, iremos ter o encontro de folclore do Orfeão da Feira e também o encontro de coros. Em agosto, vamos nos dedicar à viagem medieval. Depois, em setembro, vamos voltar a pegar no teatro, talvez com o Zé do Telhado. Vamos ver agora o que é que vamos fazer em termos de programação dessa área. E em novembro iremos com o Teatro Experimental, no final de novembro, ao António Lamoso,
com uma peça inspirada em Gil Vicente, o Coisas de Deus e do Diabo, e portanto, e será depois o ano, digamos assim, encerrado com um grande concerto de música de Natal, onde eu muito gostava de conseguir envolver os setores todos do Orfeão, incluindo também a parte do desporto e a parte dos teatros, porque incluir o grupo de danças e cantagem é fácil porque tem também a componente musical, mas envolver absolutamente todos os setores num grande concerto que se há de preparar para a primeira quinzena de dezembro. 2025, ano intenso, não é? Sim, nós também estamos a preparar, obrigado Ana Paula, estamos a preparar a gravação de um CD. Acho que é justo e meritório que, porque o coro não tem só o Sr. Rogério a completar 50 anos de atividade. Ainda lá estão, creio eu, que 7 ou 8 elementos que completam 50 anos de casa, e eu acho de todo justo que nós possamos registar ainda estas pessoas num momento, e estamos a preparar a gravação de um CD que há de ser lançado no concerto de Natal precisamente, e no dia 29 de junho iremos ter no Cineteatro António Lamoso a gala do cinquentenário do ressurgimento do Orfeão, onde, além de passarem pelo palco representações de todas as atividades do Orfeão da Feira, iremos também fazer a entrega de algumas distinções honoríficas que é de todo justo fazer e entregá-las no ano em que se comemora 50 anos de atividade, 50 anos depois do Augusto Paes ter chorado a pedir o Orfeão da Feira, e deste punhado de gente que alguns ainda continuam connosco ter sonhado e ambicionado que o Orfeão não parasse um ano depois, como alguém disse ao Sr. Rogério. Muito bem, nós estamos mesmo sem tempo, temos 4 minutos até ao fim, e eu vou lançar aqui um desafio, um sonho para o Orfeão da Feira, nesta data bonita que também está a comemorar 50 anos de reativação. Ana Paula? Um sonho? Um sonho, ou um projeto futuro que gostasse de concretizar. Tem que ser breve, temos que ser breves. Olha, que não tinha pensado nisso, mas a continuidade, sei lá, não tinha pensado, mas nós temos um concerto marcado também, que ainda não se concretizou, que era o concerto dos 50 anos, onde nós queremos cantar a Missa Breves de Jacob Hahn, na totalidade. Portanto, esse era um grande sonho meu, era levar isso. E vai acontecer. Sim, vai acontecer. Pronto, e depois eu espero que as coisas aconteçam. Não me cabe a mim estar a pensar nesses grandes projetos, claro que eu posso ter ideias e ajudar aqui, mas espero mais que esses grandes projetos venham da direção. Sim. Estes sonhos não vinculam ninguém, são sonhos apenas, não é? São mas ideias. Se calhar no imediato este concerto dos 50 anos com a estreia da Missa Breves. Muito bem, mais um desafio muito rapidamente e numa palavra ou numa frase, o que é que significa para si o Orfeão da Feira? A minha segunda família. Se a minha primeira família é a minha família, não é? Biológica, e a segunda família porque é um grupo ao qual eu me sinto pertencer, portanto, e que me tem dado alento, força, alegria de viver, me tem ajudado a concretizar sonhos. Quantas vezes eu estou a dirigir e já me disseram que a música me transforma. E eu, com o Orfeão, consigo sentir isso realmente. Muito bem. Ana Paula, muito obrigada pela presença aqui nos estúdios. Sr. Rogério, começando pelo sonho, que sonho é que gostava de ver o Orfeão da Feira cumprir? Eu creio que o meu sonho está concretizado, mas não perdi o receio neste momento, não tenho receio. Para já está à frente do Orfeão juventude, e juventude que parece não satisfaz os nossos desejos de velhotes, mas dá-nos a certeza de que o futuro está muito próximo e de que é fácil a continuidade. Tal como disse a maestrina, creio que o grupo precisa realmente da atividade, e a atividade alargada não restrita à feira em si, à freguesia da feira em si, mas mais para o exterior, e até uma vez por outra ao estrangeiro. Foi fundamental essas primeiras idas ao estrangeiro para pôr o grupo
em grande e chegou a ter 104 elementos, o Orfeão da Feira, sim, quando estávamos para ir ao Brasil em 1977. Portanto, isso diz tudo. O que é uma ida, uma simples ida aos Açores, à Madeira, à Espanha, provoca num grupo como o nosso. E o que é que significa para si o Orfeão da Feira, numa palavra ou numa frase? Numa palavra, o futuro e o presente estão aí. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Rogério, pela presença também. Fábio, sonho? Ora bem, são vários. Eu quando começo a pensar em sonhos para o Orfeão, normalmente não são sonhos, são objetivos que eu procuro alcançar. E dentro da instituição eu tenho ali duas pessoas com quem gosto de partilhar ideias e de falar, e às vezes é a botar fora e a fazer brainstorming, e o Sr. Luís e a Márcia, gosto bastante de falar com eles, e acho que isto, que já foi falado, que é para a Ana Paula, que é para o Sr. Rogério, terá que acontecer e será uma ambição futura. O coro efetivamente tem que voltar a fazer uma digressão internacional, portanto será o grande objetivo. Eu ainda não me decidi se me vou, ainda não decidi se me vou recandidatar em dezembro ou não, apesar que já estou decidido para me recandidatar, mas já estou assim um bocadinho mais pendido mas tomando essa decisão, será certamente um objetivo do novo mandato, será que efetivamente o coro tenha uma participação internacional. O Orfeão, numa palavra, seria certamente paixão. Numa frase, tal como a Ana Paula, é a segunda família. Eu passo mais tempo com o coro e com o folclore do que passo com os meus tios e com os meus primos. E, portanto... É família. É aquela família que a gente escolhe. Os de sangue a gente não escolhe. Isso é muito e portanto, mas eu não consigo. E depois acontece outra coisa que é incrível, que é naqueles momentos, e agora tenho... eu ia dizer infelizmente, mas não é infelizmente, é felizmente, porque um filho é sempre um motivo de alegria, mas tenho vivido muitos momentos em que eu tenho que estar no Orfeão, mas eu não tenho quem fique com a pequena está doente, a pequena isto, a pequena aquilo, e esta gente tem tido toda uma atitude de compreensão e de suporte muito grande. Sim. E portanto será sempre uma coisa que eu irei carregar comigo para a vida, porque a pequena, que eu pensei que me ia aprender muito, que me ia retirar força de trabalho, mas quer pela parte da compreensão, quer pela parte da ajuda, e eles têm sido absolutamente incríveis. Muito bem. Fábio, obrigada também pela presença aqui Obrigado. nos estúdios. Obrigada aos três, foram magníficos nestes finais de tarde em sintonia, em entrevista com o Orfeão da Feira. Vamos fazer uma curta pausa. Daqui a pouco regressamos com a Comissão de Vigilância do Castelo de Santa Maria da Feira. Até já.